E por aqui, o Bom Dia vai repercutir a visita do ministro Blairo Maggi à Ásia, que esteve nas 2 últimas semanas e também nesse último final de semana, na 7ª reunião dos ministros da Agricultura do BRICS, que é um bloco formado pelo Brasil, China, Rússia, Índia e também a África do Sul. E essa repercussão é o tema da nossa entrevista de hoje. E para falar sobre o assunto, ao meu lado está João Pedro Cuti Dias, analista de agronegócio aqui do Canal do Boi. Muito bom dia, seu João Pedro. Bom dia, Ana. Mas antes, a gente vai conferir uma matéria da Camila Xavier de Brasília, que fez aí um apanhado dessa viagem do ministro Blairo Maggi. Confira. Durante 2 semanas, o ministro participou de vários encontros comerciais e da reunião dos ministros da Agricultura dos BRICS, formado por Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. Nesta semana, os compromissos foram com autoridades de Hong Kong, onde o ministro discutiu principalmente a venda de produtos brasileiros, especialmente a carne. Antes de deixar Hong Kong, o ministro Blairo Maggi gravou um vídeo pelo celular e enviou à imprensa. No vídeo, o ministro registrou uma visita a um supermercado e disse que faltam produtos do Brasil nesse importante mercado da Ásia. Olá, meus amigos agricultores, consumidores aí do Brasil. Eu, na minha passagem aqui por Hong Kong, vim ao supermercado comprar algumas frutas, algumas coisas. E o que mais me chama a atenção, me impressiona aqui é o seguinte: pouquíssimos produtos brasileiros nas prateleiras desse supermercado. É impressionante. Aqui tem produtos do Vietnã, tem da Austrália, Nova Zelândia, França, Itália, Espanha, tem de todo lugar. Ilhas Fosso. E o Brasil é muito pouco presente aqui. Então isso demonstra aquilo que a gente tem sempre colocado e dito, que o Brasil precisa ampliar sua pauta de exportação. Tem que ser grande produtor de soja, milho, algodão, grandes culturas, carnes, mas nós somos muito ausentes de tudo que se faz na agricultura. Eu quero aqui poder dar esse testemunho de que o Brasil precisa, nós agricultores, Ministério da Agricultura, todos nós precisamos pensar melhor. Temos muita coisa a fazer e se quisermos sair de 7% do mercado mundial de alimentos para alguma coisa como 10%, vão ter que entrar nesse negócio aqui, dessas pequenas coisas de comida, com marca, com um produto caro, elaborado, uma indústria sofisticada. Um abraço, tchau, tchau. O ministro Blairo Maggi desembarca em Brasília às 8h30 da noite desta terça-feira e ainda esta semana deve fazer um balanço da viagem à China. De Brasília, Camila Xavier para o SBA. Mas, por enquanto, a gente faz um balanço aqui, né, seu João Pedro? O que chama bastante atenção é essa versatilidade do ministro Blairo Maggi, que constantemente está publicando fotos e vídeos nas redes sociais. Ele é bastante ativo nesse sentido, né? Com certeza. O Blairo é uma exceção nesse mar de incompetência que nós temos no Brasil. Infelizmente, são poucos iguais a ele. Ele é um bom vendedor. Ele colocou metas, ele é pragmático, ou seja, o Brasil hoje responde por 7% do comércio mundial de alimentos. Ele pode chegar a 10%. De aumentar o volume, mas principalmente aumentar o valor unitário do que nós exportamos. Se você pegar hoje a Alemanha e a Holanda, são 2 grandes exportadores de produtos agrícolas e não produzem café, não produzem nada, mas exportam café solúvel, etc. Por quê? Chocolate, etc. Por quê? Porque eles compram a matéria-prima, processam, colocam uma marca, fazem um esforço de marketing e chegam ao consumidor final. Exato. Aquilo que ele mostrou, eu não conheço a Ásia, eu conheço alguma coisa da Europa. Na Europa, você não vê no supermercado carne brasileira com a bandeirinha do Brasil. A gente vê carne do Uruguai, da Austrália e própria carne inglesa. Marketing forte. O forte de época, em função que eles querem incentivar o consumo produzido lá. E o Brasil teria que estar lá junto. E o mercado, Elaine, não se ganha, o mercado se conquista. Ou seja, se você quer mercado, você tem que ir atrás desse mercado, tem que fazer um esforço. A cadeia tem que trabalhar integrada. Hoje o Brasil exporta carne industrial. Nós temos que exportar carne gourmet, aquela carne que vai ao supermercado, que vai aos restaurantes, que vai consumir in natura ela. Nós vendemos carne para ser usada em pratos congelados, etc. Aliás, vai abrir um espaço para nós agora, se realmente a Índia
diminuir o abate de bovinos, que a Índia era o nosso grande concorrente nesse mercado. Exato. Nós precisamos entrar, nós temos carne boa, nós temos carne produzida em cima de capim, a nossa carne é saborosa, pasto, nós estamos trazendo a carne, o animal para o abate cada vez mais cedo, com 20, 22, 24 meses. Carne mais macia. Macia, saborosa, suculência. É aquela carne que eu costumo falar que sempre quando eu acompanhei algumas missões chinesas aqui no Brasil, então quando levam um chinês desses para uma churrascaria rodízio, o cara não para de Ficam comer. loucos, Qualquer né? espeto que passa, desce. Então, isso nós temos que mostrar. E o ministro mostra também que o Brasil é um campeão da sustentabilidade. Ou seja, qual é o país do mundo que tem 60% do seu território coberto com vegetação nativa? O Brasil tem. Nós temos o ecossistema do Pantanal, temos o ecossistema da floresta amazônica, que são exemplos no mundo inteiro. Temos problema? Lógico que tem problema. O Brasil tem problema de governo, de corrupção, etc. Principalmente. Mas o setor rural, ele é extremamente competitivo e ele é sustentável. Hoje, o plantio direto no Brasil fez uma revolução. Nós aumentamos nos últimos 40 anos, a matéria que foi publicada agora também, mantemos 386% a produção de grãos no Brasil e a área plantada 33%. Ou seja, a produtividade hoje é a palavra-chave. Nós aqui sempre estamos mostrando, nas matérias que apresentamos aqui no canal do Boi, que a importância de você ter produtividade. Porque isso é a garantia de que o Brasil tem condições de crescer mais ainda. Então, quando você vê o ministro falar tudo isso, e ele também ele abre o jogo, fala, olha, nós temos condições de aumentar a produção, passar de 7% para 10% do mercado internacional, porém nós temos gargalos, de infraestrutura. O Brasil, o nosso orçamento da República é uma brincadeira o que se gasta com infraestrutura. Eu tenho dados até maio que o DENIT pagou 280 milhões de reais para manter 70 mil quilômetros de asfaltos federais. Isso não é nada, é uma gota d'água no oceano. Em compensação, a gente gasta 260 mil por dia, 260 milhões por dia com despesa do Judiciário Federal. Então, há um desequilíbrio muito grande no Brasil. Então, o que ele está fazendo lá fora? Ele está tentando atrair investimentos, especialmente chineses, nas áreas que o Brasil está carente. Exemplo, ferrovias. O Brasil não tem ferrovia no Brasil. Nós temos 28 mil quilômetros de ferrovia no Brasil. Isso é brincadeira para um país continental. E com problemas sérios, as redes não se interligam muitas vezes, são concessionárias diferentes, há problema de dieta e passagem. Só que precisa resolver, precisa desatar esse nó. Por quê? Porque nesse momento, aqui no Mato Grosso do Sul, nós estamos pagando quanto para levar para o porto? 140, 142, 150 reais a tonelada para o milho, que é um produto que vale no porto, ele vale 300 e poucos reais, 300, 400 reais no porto. Então, ele vale 34%, 35%, só frete. Mata o produtor. Não porque fecha a conta. Não fecha a conta, ele vai receber aquém do preço mínimo, inclusive, que não remunera ele, ou seja, não cobre os custos de produção. Então, o ministro é muito pragmático, ou seja, o Brasil tem tudo para ajudar a atender a falta de alimentos do mundo. Ponto. Tem. Nós precisamos o quê? Resolver a questão de infraestrutura. Nós precisamos avançar com as reformas. A reforma trabalhista no meio rural é extremamente importante, é um outro mundo que o pessoal demagogo, essa turma do lulapetismo que arrebentou com o Brasil nos 13 anos, não foi capaz de mexer nada para clarear a situação, fazer que haja uma relação mais harmônica entre empregador e empregado, que não haja essa maluquice de que você tem que ter ações trabalhistas absurdas que acontecem. Então, tudo isso o Brasil tem que resolver para quê? Para aumentar a produção, para gerar emprego e, principalmente, para manter ativo o único setor da economia que hoje está em condições razoáveis, que são as exportações brasileiras. Nós estamos com 31 bilhões de dólares de superávit até agora. Graças a quem? Graças àquela turma que está lá nos assistindo. O senhor e a senhora que produzem frango, produzem carne bovina, produzem soja, produzem milho, ou seja, é vocês que seguram a economia brasileira. E prova de que a união faz a força, também uma das propostas do BRICS é um plano de ação em conjunto entre os países, então, do BRICS e também um grupo de trabalho até o ano de 2020 para que seja, então, um comércio feito entre os blocos. O senhor acha que isso é uma grande proposta? Olha, uma preocupação que hoje existe é que você, com essa maluquice do Trump nos Estados Unidos e outras coisas que estão acontecendo,
que hajam cada vez mais barreiras no mercado, mercado mundial. As barreiras prejudicam quem? O consumidor. Se hoje a inflação é controlada em maior parte dos países do mundo, graças a uma certa liberdade comercial que existe. Se criar barreira, nós vamos pagar muito mais caro pelo aquilo que nós precisamos e não vamos poder vender nossos produtos lá fora. Ou seja, as barreiras são ruins, elas criam cartéis, elas favorecem cartéis, favorecem monopólios. Os países aumentam os gastos com energia, com água, com etc., ao invés deles importar produtos que seja muito mais racional. A Arábia Saudita é um exemplo clássico. Há uns 30 anos atrás, fez um programa de autossustentabilidade em produção de trigo. Os caras gastavam uma água absurda para produzir trigo. Então, eles viram que é muito mais racional, muito mais econômico importar o trigo do que eles produzir lá. Porque você não tem isso, não tem um clima, você não tem água, você não tem solo, não tem... O Brasil tem tudo isso. Então, o Brasil hoje, no mercado mundial, ele é peça-chave, porque nós temos os recursos naturais que nós temos pesquisa agropecuária, seja pela Embrapa, seja por algumas fundações privadas, seja pela iniciativa privada e inclusive algumas empresas multinacionais. O Brasil tem pesquisa, graças a isso nós temos um brutal aumento da produção de grãos sem aumentar proporcionalmente a área ocupada. Então, essas variáveis que o Brasil tem que bater, o Brasil tem condições de fazer, resolve o problema de infraestrutura, a porteira está aberta. É verdade. Bom, essas são as informações para a gente poder repercutir esse encontro, então, essa reunião que aconteceu na semana passada, nesse final de semana, a reunião dos BRICS e também a viagem à Ásia do ministro Blairo Maggi, que comprova a eficiência do produto brasileiro, mas esses problemas, esses entraves que não possibilitam avançar ainda mais a nossa produção brasileira. Com certeza, Ana.